Oi, pessoal, eu sou a Mayra Blini, advogada e gestora de pessoas. Fiz um post no LinkedIn há pouco tempo e fui surpreendida com uma quantidade absurda de mulheres interessadas em conversar sobre carreira. Faço algumas conversas individuais e em grupo com essas mulheres atualmente, mas de fato a agenda não comporta a quantidade de conversas que eu gostaria de fazer, porque eu faço justamente nos meus momentos livres, né? Então sobra os finais de semana e poucos momentos. Então eu decidi fazer uma série de vídeos com os assuntos que sejam mais abordados nessas conversas. Então aqui a gente está no terceiro episódio do tema Como se destacar numa entrevista. E nesse episódio eu queria contar para vocês um pouco como que a gente deve contar a nossa própria história, né? Então, quando a gente está ali falando com o entrevistador, a gente vai passar para ele aquilo que a gente passou, que a gente viveu, mas o mais importante, a gente vai dizer para eles o que a gente aprendeu, o que ficou marcado, por que foi tão bom, por que aquela experiência de emprego foi tão importante na minha carreira. Não adianta a gente contar assim, eu trabalhei no lugar X, foi muito legal, eu aprendi muito, eu tinha um gestor ótimo, eu cresci muito e eu fazia tributário. Depois eu fui para o lugar Y, eu fui fazer trabalhista e também foi uma experiência meio rápida, eu achei que era meio burocrático, eu fazia petição e aí eu mudei para outro estado. Percebe que assim, quando a gente começa a contar dessa forma, e normalmente a gente se sente um pouco na batata quente, né, na entrevista. É meio que você quer falar logo para ser a vez do entrevistador de novo. Então, primeira coisa, precisamos ser objetivas no nosso discurso. Ainda que a gente tenha que falar de uma maneira clara e profunda sobre as nossas experiências, a gente não pode demorar. Porque fica cansativo, porque a pessoa perde o interesse e a conexão. Então a gente tem que ser objetiva e a gente tem que pegar os pontos principais de cada uma das experiências. Então, por exemplo, você vai contar do seu primeiro estágio. Se o seu primeiro estágio foi na faculdade, no primeiro ano de faculdade você já pode fazer um link. Entrei na faculdade, logo no primeiro e no segundo ano eu me interessei por já fazer um estágio e já ir aprender o direito na prática. Olha que legal, você demonstrando uma proatividade. Se você está contando de outras, sua carreira já está no momento mais avançado, você vai falar sobre, eu atuei como advogada nessa empresa ou nesse escritório, e o que eu mais aprendi dessa experiência foi, por exemplo, lidar com pessoas. Por quê? Porque era um escritório que eu tinha diversos gestores, então eu respondia para sócios de áreas diferentes. Então, nessa oportunidade, eu consegui aprender como ser flexível, lidando com pessoas diferentes, como organizar a minha agenda, porque eu tinha vários prazos com vários advogados de equipes diferentes, então eu tinha que saber como atendê-los. Outro exemplo, esse trabalho nessa empresa foi muito valioso para mim, porque eu tive a oportunidade de não só interagir com advogados, como eu fazia antes, quando eu trabalhava no escritório, por exemplo, mas também interagir com várias áreas dentro de uma empresa. Então, como eu era jurídica interna, eu atendia o financeiro, atendia o RH, a contabilidade, e isso me enriqueceu, por quê? Porque me trouxe visões diferentes, né? Um olhar mais de negócio, não só um olhar voltado para o jurídico. Coisas desse tipo, de novo, lembrando desde que verdadeiras, foi o que você sentiu quando você trabalhou no escritório de uma empresa? Porque se não foi, ache a sua verdade. O que foi que você aprendeu? O que foi o melhor dessa experiência? E eu também gosto particularmente de saber o que as pessoas não gostaram. Então essa é uma dica para vocês se prepararem. Eu costumo perguntar o que foi o que a pessoa mais gostou naquele lugar que trabalhou e o que menos gostou, que normalmente é o que levou essa pessoa a sair. Então, tenham isso no discurso, não tem nada de errado em você falar o que você não gostou, pelo contrário. Então, por exemplo, se eu pergunto para a pessoa o que ela menos gostou e ela me disse que o que ela menos gostava era de organizar planilhas, etc. Se eu tenho uma vaga hoje numa área que, por exemplo, propriedade intelectual, que a gente tem que controlar as nossas marcas, os registros, e a pessoa odiou trabalhar com Excel e planilha, por que eu vou chamar essa pessoa para essa posição?
o processo seletivo, ele foi feito para as pessoas e para as empresas ou escritórios tentarem verificar se elas têm uma conexão, se aquilo faz sentido para as duas partes. Então, por que eu vou trazer alguém que não gosta de planilha para fazer planilha? A pessoa vai ser infeliz e eu também, como gestor, não vou conseguir extrair dela o melhor. Então, esse tipo de resposta do que você mais gostou e menos gostou tem essa vantagem. Então, você não precisa oferecer o que você menos gostou, você guarda, se alguém te perguntar, você fala, mas o que você mais aprendeu, o que você mais gostou é primordial, porque dessa forma a tua entrevista fica mais profunda e mais rica, tá bom? A gente fica por aqui nesse episódio. Por favor, me deem feedback se vocês acham que isso tá ajudando, tá bom, gente? Muito obrigada, beijo!